Olá, mais uma vez aqui para gravar um vídeo da Copa do Mundo de Xadrez 2015. Dessa vez, os tie-breaks da segunda rodada, com a partida entre o Alexander Areshenko, da Ucrânia, contra o Levon Aronian. Estamos na segunda partida do tie-break. Na primeira, o Areshenko tinha ganhado do Aronian, jogando de pretas. E agora o Aronian tem a difícil missão de vencer de pretas, embora o rating do oponente seja mais baixo. É 2.661 contra 2.765 do Aronian. Então vamos ver. E4 e Aronian joga G6 aqui. A defesa conhecida como Robat. D4, bispo G7, cavalo C3. E aqui o Aronian novamente tenta fugir da teoria mais óbvia e comum e joga A6. Um lance um tanto curioso. Aqui temos F4 e o Aronian joga novamente um lance um pouquinho fora da teoria. O normal aqui seria D6, já liberando o jogo para o bispo também, mas ele joga aqui B5, deixando o jogo ainda mais interessante. O Areshenko continua jogando os lances principais e recomendados e joga cavalo F3 após dominar o centro. Ele desenvolve duas de suas peças menores. O Aronian continua jogando seus peões com B4. Agora o cavalo precisa vir para cá ou para cá. São as duas casas que eu acho que são as mais indicadas. Mas o Areshenko joga cavalo em B1. Um lance que devolve um pouco da vantagem que as brancas tinham conquistado. Aqui o Aronian tem algumas opções, como E6, que dá jogo para dama, ou ainda cavalo, né, desenvolvendo duas peças e se adiantando um pouco no desenvolvimento, ou ainda colocar esse bispo aqui nessa diagonal, atacando o peão indefeso. Esses três lances aqui me parecem os melhores da posição, e o Aronian joga o bispo. As brancas desenvolvem aqui seu cavalo em outra casa, nesse caso em, não, primeiro jogam o bispo, bispo D3. Mas aqui o cavalo com certeza, cavalo em D2 seria seria um lance muito bom, porque defende esse peão agora que está atacado pelo bispo, né? Ele preferiu defender com o bispo, né? Mas tira o cavalo dessa sua posição desconfortável e ocupa uma posição central importante. Mas de repente aqui ele não queria atrapalhar nem o bispo e nem a dama com o cavalo aqui na frente, então preferiu jogar o bispo D3. O Aronian agora joga C5. Eu ainda acho que esse peão aqui é a melhor jogada, abrindo o jogo para a dama e mais uma casa para o cavalo manobrar. Ele joga então C5, um lance que, se for olhar no computador, é considerado um lance não tão bom, que dá vantagem para as brancas. Então, D toma C5 e aqui, correto, A5, defendendo o peão avançado. As brancas aqui podem jogar E5, um lance também muito importante, né? Com os peões se protegendo aqui, mas as brancas preferem jogar aqui A3, já atuando em relação a esses dois peões avançados. O Aroni aqui tem cavalo jogando para defender esse peão, mas prefere jogar dama em C7, pressionando
o peão indefeso. As brancas tomam, pretas também tomam, e agora tem a possibilidade de captura de torres, que é feita. As brancas, agora, entre os melhores lances aqui temos avanços de peões e duplicar aqui a, a diagonal F1 A6, ou ainda um lance que eu gosto muito, que é o roque, que eu jogaria particularmente. O Alexander Areschenko joga C3. Aqui, como a gente percebe, a dama tem um peão livre para capturar, que é o que acontece. A dama toma C5, mas agora nós temos essa dama entrando em A4, pressionando esse bispo aqui, que está um pouco perdido no jogo, embora muito forte nessa, nessa diagonal. Então, bispo vem para D7, simples, e a dama pode ganhar o peão em B4. Dama toma dama, peão toma dama e cavalo em A6. Bispo D2, defendendo o peão atacado. E agora esse bispo aqui tem a chance de ganhar um peão for free, de graça. E vamos ver a situação. As pretas têm 1, 2, 3, 4, 5 peões contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. Então é a chance de recapturar o seu peão. Em termos de desenvolvimento de peça, as brancas têm 1, 2, 3 peças bem centralizadas, enquanto as pretas têm a sua força, principalmente nesse bispo aqui, mas nesse aqui também, e esse cavalo está com um pouco de dificuldade para voltar com o jogo, vai precisar remanobrar para cá, para cá. Para cá não vai dar, então ele vai ter que vir para cá. E esse cavalo aqui também ainda não está jogando, mas assim que jogar, vai poder fazer o roque. Então, a situação do jogo bem equilibrada, embora as brancas estejam com vantagem por conta, por conta desse peão a mais. As pretas não capturam o peão e jogam cavalo em F6. Um lance que aumenta um pouco a vantagem das brancas, que jogam bispo C3. Roque e cavalo B em D2. Cavalo H5, pressionando o peão e ameaçando entrar aqui contra o bispo. Peão defende peão. E torre joga na coluna semiaberta em C8. Aqui as brancas têm esse bispo aqui, pode entrar forte contra o fraco F7 aqui, que é uma jogada muito interessante. Mas as brancas preferem jogar rei F2, já se antecipando a possíveis ameaças, mas permitindo ao mesmo tempo que o bispo preto tenha essa opção de troca com o bispo branco, que é feita. Bispo toma bispo, peão toma bispo e torre toma peão, bispo toma cavalo, bispo toma bispo e torre A1, pressionando o bispo e ocupando a coluna que agora vai ficar aberta. O bispo aqui não precisaria sair daqui, ele está muito bem, está forte nessa coluna aqui, que só ele joga. Então as pretas teriam um lance muito bom, que é torre em C6 aqui, defendendo o bispo e mantendo o jogo. Mas as pretas preferem jogar bispo B7, o que também não é tão bom, segundo a melhor jogada. Torre A7, se aproveitando do bispo. Bispo C6, defendendo o peão.
E aqui as brancas já podem avançar o peão, consolidando a sua estrutura de peões. ahn, e também liberando essa casa para o cavalo. Mas o Alexander Areshenko prefere jogar cavalo em E5, em vez de jogar o peão. Outra jogada possível e interessante aqui é colocar a torre nessa casa, pressionando o bispo. E se o bispo né, sair, temos uma possível troca de torres que é vantajosa para as brancas que já estão vencendo na partida. Cavalo E5 então, atacando o bispo. Uma jogada não tão boa, que devolve um pouco as vantagens para as pretas e recolocam as pretas no jogo. As pretas estavam muito inferiores, agora já não estão mais, já estão se aproximando de recuperar a vantagem que haviam perdido. E temos então cavalo em F6, ótimo lance do Aronian. Cavalo toma bispo e peão toma cavalo. Torre toma E7, cavalo G4 com cheque, rei G2. E aqui as pretas perderam um lance, que é torre em D3. Após torre D3, vou colocar o lance aqui. Após torre em D3, o cavalo tem que jogar em F1 e cavalo volta, pressiona o cavalo no centro e torre entra na coluna do peão. A torre precisa proteger, cheque, avança, torre ameaça peão, torre precisa defender o peão, ou ainda defender com esse cavalo aqui, tanto faz. E o rei começa a se aproximar do centro da partida. As pretas podem tentar alguma coisa nesse sentido aqui. As brancas vão continuar avançando o peão. Certamente vai ter troca aqui. E aqui o jogo vai estar equilibradíssimo. Com as brancas ainda com vantagem. Mas uma vantagem muito pequena. Então as pretas teriam conseguido reduzir a sua vantagem, que é de quase um ponto, para algo como 0,5. Assim. O cavalo aqui já volta muito forte para o jogo e as brancas recuperam a sua uma iniciativa mínima, né, de jogo, e aqui já estão com um final de jogo praticamente igualado. Vamos voltar então lá para o lance. Essa foi a posição que eu parei. Então, as pretas perdem esse lance de torre e jogam cavalo em F6. Esse lance aqui já volta a dar bastante vantagem para as brancas, que estão novamente com um ponto de vantagem, né? Mais precisamente o seu peão a mais. Antes, naquela variante que eu mostrei, teriam recuperado o peão. As brancas jogam cavalo em F3 e as pretas já podem entrar aqui com, por exemplo, cavalo em G4, que já ameaçando o forte E3. As pretas não veem também esse lance novamente e jogam um lance um pouco inferior aqui, que é rei em F8. Um lance que volta a dar vantagem para as brancas. Torre C7, pressionando o peão. As pretas aqui podem ganhar um peão. Peão de E4, que seria o melhor lance. Mas o Aronian prefere jogar antes Torre C2 com cheque. Um lance que não é o melhor para essa posição. Agora o rei vem para G1, mas H3 aqui talvez fosse
fosse melhor em termos de proteção do rei, também protegeria essa casa aqui do avanço do cavalo. Então, rei G1, ah, torre C1 cheque, rei G2, rei C2 cheque, e agora rei G1. As pretas enxergam, enfim, esse cavalo entrando aqui em G4, cavalo D4, esse cavalo em D4 não tão bom assim, as brancas estavam bem melhores na partida, e esse cavalo meio que permite as pretas entrarem de volta com torre captura H2 agora, que é o que vai acontecer. Então, o lance correto dessa posição teria que ser algo como se fosse o cavalo em E6, bem mais ativo, ou ainda B5, obrigando as pretas a jogarem nessa ala do peão isolado aqui. Por exemplo, se fosse jogado peão, as pretas teriam agora que jogar torre cheque, rei G2, eh, torre cheque, rei H3, cavalo, rei, cavalo ganha um peão, mas peão aqui entra passado e as brancas estão praticamente ganhas. Mas não foi o que aconteceu, vamos voltar para a posição. Aqui estávamos, foi jogado cavalo em D4 aqui. E um lance aqui, então, que não foi tão bom e devolveu um pouco de vantagem para as pretas. Bom, voltando aqui, torre captura H2, aproveitando o deslize das brancas. Então as pretas de novo no jogo, com jogo quase, quase igualado. Ainda as brancas um pouco melhores. Aqui as brancas já podem avançar esse peão, um lance que seria bem interessante, mas preferem jogar cavalo toma C6, recapturando o peão. O lance aqui também é igualmente bom. Torre B2, torre B7, cavalo E3. Aqui está um lance que não foi nada bom. Esse cavalo em E3 aqui foi terrível para as pretas, porque aqui as pretas estão igualadas. Agora, por exemplo, as pretas podem ter torre B1, rei G2, torre B2, rei F1 e cavalo volta, torre tem cheque, rei G7, peão avança, cavalo E4, torre B7, cavalo captura peão com cheque, rei E1, rei F8, torre B8 com cheque, rei G1, torre B7, rei F8 e o jogo termina empatado. Aqui a posição está completamente igualada. Mas, não, como vimos, o Aronian decidiu jogar após torre em B7, cavalo E3. E ali começaram os seus problemas. Agora, as brancas têm B5. As pretas teriam ainda torre em G2 cheque aqui para tentar compensar um pouco, mas ainda não viram esse lance aqui que ajudaria e jogaram, por sua vez, H5, um lance que complicou ainda mais a sua posição, porque agora tem cavalo
Em E5, precisam jogar algo como F5 ou ainda aquela possibilidade de cheque aqui tentando ganhar alguma coisa nessa região, mas ainda assim é melhor jogar esse peão aqui. Vai jogar peão em F6, tentando ameaçar o cavalo e permitindo lances como torre F7 cheque aqui, que praticamente ganharia o jogo. Mas as brancas não viram esse lance e jogaram cavalo toma G6 cheque, um lance bem inferior. Mas ainda assim as brancas estão muito melhores na posição. Rei H8, o cavalo já pode remanobrar para cá, mas as brancas perderam esse lance e jogaram já B6. Um lance que também é bom, só que não é o melhor. Cavalo em G4. Aqui teria um cavalo em C4 como uma possibilidade melhor de jogo e de reação. Ou ainda, de repente, torre em F2. Mas foi jogado o cavalo G4 aqui. Torre C7 cheque. Rei D8. B7. E aqui cavalo H2. Um lance que é perdedor, que acaba a partida. O lance cavalo H2 permite agora B8, ah, B8 virando dama, né? E aí acabou a partida, né? Porque se fosse continuar, teríamos torre captura dama, rei captura cavalo e torre tentando ganhar os peões, mas já nada aqui é possível. Torre precisa voltar, peão avança, troca, torre captura. E é isso, as pretas tentando se defender, esperando algum erro das brancas, mas o jogo está perdido. Todos os peões estão capturados, com duas peças a mais e dois peões. Então, aqui não adiantava nem sequer tentar continuar. Voltar àquela posição lá que eu mostrei para vocês antes, que tinha aquela outra opção, só para ver o que poderia acontecer, que é aqui. Aqui, após B7, as pretas teriam ainda essa possibilidade aqui, ó, em vez de jogar o que foi jogado, que foi cavalo H2. As pretas teriam essa possibilidade de jogo aqui com B1, cheque, rei G2, torre B2, rei F1, agora sim cavalo em H2 com cheque, rei E1, cavalo continua cheque, rei D1 e peão aqui tenta avançar, peão captura, cavalo pelo menos consegue esse peão, rei C1 e torre começa o seu jogo contra os peões, cavalo toma cavalo, as brancas simplificando a posição devido à sua superioridade. Aqui de repente já dá para jogar aqui, torre captura peão, opa, torre captura peão e temos aqui um torre e torre contra dois peões, novamente as brancas aqui praticamente ganhas, só não errar, nem não cometer nenhum erro grosseiro, que o jogo tá garantido, mas de qualquer forma o Aronian jogou mal, ah, perdeu as oportunidades que as brancas lhe permitiram para voltar para o jogo e não conseguiu prosseguir adiante na Copa do Mundo de xadrez. Então, foi isso. Espero
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima.